E o Galo diz sim ao Flamengo. O que está acontecendo é o seguinte, pessoal. Os investidores do Galo, o pessoal ali que aplica dinheiro no Galo, eles estão cobrando uma posição da diretoria, tendo em vista que tem ali uma proposta do Flamengo pelo jogador Alan. Uma proposta boa, uma proposta de 9 milhões de euros, que dá ali entre 55 a 56 milhões de reais. E o clube está mal financeiramente. Então, esses mercenas, que são lá o grupo de empresários que ajudam o Galo a se manter, estão cobrando, porque eles aplicam dinheiro esperando o dinheiro voltar para eles. Eles não só ajudam o clube, eles querem também retorno financeiro. Eles estão cobrando o Galo para que negocie o jogador com o Flamengo. Então tá muito mais perto disso acontecer. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho, que está só começando aqui no YouTube. Lembrando que você faz o meu canal crescer, faz o meu canal chegar a lugares altos. Tenho visto o crescimento desse canal e é você. Quando você clica no botão de gostei, o YouTube manda para outras pessoas, porque o YouTube reconhece que você gostou e que o conteúdo é relevante, e assim vai replicando e o canal vai crescendo. Quando você se inscreve, você fica aqui comigo e você vai recebendo as notícias do Flamengo, e isso é de graça. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Manchester City ganhou a Champions League, então ele já está classificado ali para o Mundial de Clubes. E o que isso quer dizer? Caso o Flamengo ganhe ali a Libertadores e se classifique, o Flamengo tem chance de jogar contra o Manchester City, pessoal. É uma coisa improvável, é uma coisa assim que a gente não imagina, porque está distante ainda. O Flamengo tem muito a percorrer na Libertadores, tem muito aí a jogar ainda. O Flamengo está se reerguendo agora, e até chegar ao Mundial a gente não sabe o que pode acontecer. Lembrando que os times lá de fora, eles não enxergam o Mundial assim como nós enxerga. A gente enxerga o Mundial da seguinte maneira: como o principal campeonato, o campeonato maioral, sendo que eles não enxergam dessa forma. Eles dão mais valor à Champions League do que propriamente o Mundial de Clubes. A gente não dá tanto valor assim para a Libertadores, mas a Libertadores tem crescido e tem se valorizado cada vez mais. Então, a competição continental deles é muito mais valiosa para eles do que propriamente o Mundial. Então, se o Flamengo ganhar, se o Flamengo conseguir chegar até a final da Libertadores e ganhar, a gente se classifica para o Mundial e tem chance de jogar contra o Manchester City. E notícia boa no Flamengo é que o Gabigol treinou normalmente hoje com bola. Gabigol que não treinou a semana toda, fez o trabalho de fisioterapia, não conseguiu estar nos jogos que o Flamengo jogou, que foi contra o Vasco e também foi contra ali o Racing. O Gabigol que faz muita falta. E por que o Gabigol faz muita falta? Gente, o que acontece é o seguinte: o Gabigol, ele é um jogador que ele chama a marcação, ele abre espaço, ele corre, ele marca. Ele não sendo tão habilidoso, ele tem essas características que ajudam ele a se manter titular no Flamengo. Se ele não corresse, se ele não mostrasse raça, se ele não fosse para cima e não fizesse os gols que ele faz, ele com certeza já estaria ali na reserva do Flamengo, mas não é o que acontece. O Gabigol, ele se mantém porque ele chama o time para ele chama a responsabilidade no momento certo, mesmo em alguns momentos não vivendo uma boa fase. Então, ele voltando e ele entregando ali um bom trabalho, se entregando dentro de campo, a gente vê a diferença que o Flamengo tem. O Pedro, vamos botar aqui um exemplo: o Pedro é muito habilidoso, o Pedro ele tem os seus dribles, tem a sua forma de jogar, mas quando você vai ver, o Pedro não entrega taticamente o que o Gabigol entrega. O Gabigol ele volta, arma o jogo, ele se apresenta na área, ele abre espaço, ele cria jogadas para outros companheiros dele e se apresenta ali para fazer o gol também. Então por isso que esse jogador não pode ficar de fora. E o Léo Pereira também treinou normalmente hoje. Esses jogadores ontem fizeram o trabalho de fisioterapia, o trabalho ali de transição, justamente para já entrar em campo nos treinamentos e talvez ter possibilidade de atuar ali, sei lá, uns 10, 15 minutos iniciais, não sei, meia hora de jogo. Então o Flamengo faz esse trabalho intenso porque enxerga que o Flamengo com o Gabigol ganha muito e sem o Gabigol perde muito também. Então, e sem o Gabigol perde muito. A gente tem um jogo contra o Grêmio vem bem, vale ressaltar isso. Então, tendo em vista que o Gabigol faz essa diferença no ataque do Flamengo, a gente não pode perder esse jogador por muitos jogos. A gente fala sobre a situação do Matheus França. O Crystal Palace, o time lá do John Textor, ele também é dono desse time, além de ser dono ali do Botafogo, segue monitorando a situação do Matheus França, vem acompanhando ali os jogos que ele vem atuando, e um diretor ali do Crystal Palace vem observando o jogador, porque o Matheus França, em alguns jogos ele tá meio ali apagado, mas em outros jogos que ele entra jogando demais. E isso tem despertado o interesse de outros times aí afora. Então mostra que o jogador não é um jogador comum,
e tem tudo para brilhar no futebol lá de fora e render muito dinheiro ao Flamengo. O Flamengo já negou uma proposta de mais de 100 milhões pelo jogador e aguarda a proposta de 150 milhões para cima. Negou propostas até de 120 milhões, para você ter ideia de quanto ele está valorizado. Então vamos esperar propostas para que esse mês de temporada ele saia ou no final da temporada ele se valorizando mais. Foi igual o João Gomes. O João Gomes, ano passado, os times já observavam a situação dele, só que não levavam ele. Ele se valorizou ainda mais, jogou ainda mais, foi campeão de alguns títulos e aí sim ele foi negociado. Então eu acho que vai acontecer da mesma forma com o Matheus França, caso ele não saia nesse mês de temporada. E falar sobre a situação do Alan, gente, foi o que eu comecei falando no vídeo. A situação é a seguinte: o Alan quer vir pro Flamengo, o Flamengo já acertou com o jogador pressionou a diretoria do Galo, só que a diretoria se manteve irredutível mesmo com o valor apresentado pelo Flamengo. O Flamengo apresentou ali 7 milhões e meio de euros, mais 1,5 milhão de euros caso o Flamengo ganhe algum campeonato. Tem uma cláusula que faz com que o Flamengo seja obrigado a pagar isso. Ou seja, somando dá 9 milhões de euros, dali entre... não estou lembrado agora em quanto dá em reais, mas dá um dinheiro bom para eles. Eles estão afundados em dívidas. E o que aconteceu foi o seguinte: o Alan começou a pressionar e agora os mecenas, os empresários que ajudam o Galo financeiramente, no caso ajudam não, aplicam dinheiro esperando seu retorno, começaram a pressionar. Falaram, ué, como é que é? Não vai vender o jogador não? O jogador quer sair, o clube tá precisando de dinheiro, o Flamengo tá apresentando o dinheiro que vocês precisam e vocês não querem liberar. Começou a fazer pressão de um lado, pressão do outro, o Flamengo querendo contratar o jogador e eles disseram sim. Lembrando que eles comem na mão dos mecenas porque eles que estão mantendo o Galo vivo no momento, já que o Galo tem um monte de dívidas, tem dívidas até com o Alan. Ele que quis colocar ali em pauta a sua dívida que o clube tem com ele para poder facilitar a negociação. Então é muita coisa que tem acontecido. E o Galo está em dívidas com todo mundo com todos que eles estão e principalmente com esses caras que vêm ajudando nos últimos tempos. Então tudo se encaminha para um acerto entre Flamengo e Alan nos próximos dias. Eu acho que já no começo dessa semana que vai entrar, o jogador já vai estar ali assinando o contrato com o Mengão. Coloca aqui embaixo o que você acha do jogador Alan, o que você acha também dessa insistência do Atlético em fazer jogo duro para o jogador não vir jogar no nosso time. Gente, falar do jogo de amanhã, dependendo do resultado de Palmeiras e São Paulo e outro resultado que eu não estou lembrado agora, o Flamengo pode ali assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante porque a gente vem numa campanha muito legal de 9 jogos invictos, temos ali 6 vitórias e 3 empates. Então a gente tem visto a evolução do time e seria muito legal a gente avançar e ficar na parte de cima da tabela e não sair mais de lá. Pra gente não dar mole, não ficar igual o Vasco tá lá no finalzinho lá, ainda perdeu pra gente e o Vasco não tá bem. Então a gente que tá bem, a gente que tá subindo, que tá evoluindo, o importante é que a gente consiga crescer ainda mais no Campeonato Brasileiro pra gente poder lutar pelo título lá na frente. O Flamengo que deu mole no começo ali, nas primeiras rodadas, sentiu um pouco, agora tá um pouco atrás. Se não me engano, o Flamengo tá ali na quinta, sexta posição. E no momento, se o Flamengo ganhar, o Flamengo pode assumir ali o seu lugar no G4. Então, que o Flamengo ganhe, que o Flamengo consiga ali fazer um resultado legal. Até porque, gente, quando o time vai ganhando confiança e está nessa ascensão de começar a subir, de começar ali a crescer aos poucos, o legal é esse, que continue subindo para poder o torcedor confiar ainda mais e que faça um trabalho muito mais sólido. Então eu tenho visto o trabalho do São Paulo aparecendo, tenho visto que ele não insiste mais em Vidal, em alguns jogadores que não dá mais certo no Flamengo. Ele está insistindo ali em colocar jogadores que jogam bem, que ainda estão entregando, e eu tenho visto a evolução do Flamengo na mão do Jorge Sampaoli. Coloca aqui embaixo o que você está achando do Flamengo, do Jorge Sampaoli no momento. Eu acho que o time tem evoluído, mas tem alguns pontos que precisam mudar. No último jogo contra o Racing, a gente viu que o Flamengo não jogou bem. O Flamengo teve um jogo embargado, o Flamengo teve ali um jogo muito duro contra o Racing, tendo chance de fazer gols, mas não fez. A gente tomou um gol que foi um erro de marcação ali do Ayrton Lucas, e eu fiquei até um pouco chateado na hora, eu xinguei ali, fiquei puto. Mas eu vi que o Flamengo teve forças, teve mentalidade para poder virar o jogo. E é isso que importa, você ter mentalidade e foco, igual o Palmeiras. Gente, o Palmeiras começou o jogo perdendo de 2-0 em casa. Se concentrou, voltou para o segundo tempo e virou o jogo, terminou sabe o quanto? 4-2. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, lembrando que é você que me ajuda esse canal a crescer e você que me ajuda esse canal a avançar cada vez mais.
Então, quando você curte o vídeo, curta o vídeo também, porque ajuda bastante o vídeo a chegar em outras pessoas. E o YouTube entende, nossa, se o vídeo tá legal para essa pessoa e ele tá curtindo, com certeza vai ser legal para outra pessoa. Ele vai replicando o vídeo. Mas quando você só entra, assiste um pouquinho e não curte, o YouTube não repercute o vídeo e aí o vídeo fica ali travado em poucas visualizações. E você não tem noção do quanto você me ajuda. Para você é de graça, é tranquilo. Mas para mim é uma ajuda muito grande, porque eu vejo a sua colaboração e fico muito feliz em trazer as notícias aqui do nosso time para você. Então é isso, pessoal. Tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.